Olá para todos. Uma pessoa me perguntou se é pecado assistir desenho animado, se deve deixar seus filhos assistirem desenhos animados. O princípio básico para isso é Provérbios capítulo 22 e versículo 6. Ensina o menino ou a criança no caminho em que deve andar. Ensinar o menino, a criança. Uma criança deve ser instruída em todas as áreas da vida pelos pais, de acordo com a sua idade. Coisas que não podem ser feitas devem ser explicadas por quê. Os pais devem analisar o que deve ser impedido dos filhos verem. Eu vou dar um exemplo. Eu escutava falar antes de um jogo chamado GTA. Sabia que é um jogo de carro, né? Mas não sabia do que se trata. Certa vez meu sobrinho, ele veio aqui em casa e trouxe o seu Play e ele começou a jogar este jogo. Ele tinha acho que 6 anos de idade. E então, quando menos se esperou, teve cenas de sexo no desenho. Cenas de pornografia no jogo. Pornografia. E ele olhava aquilo sem entender nada. Ele falou que eles estavam namorando, mas estavam fazendo sexo dentro do carro. Daí eu pesquisei na internet e vi que esse GTA é cheio de cenas pornográficas no jogo. É uma armadilha do diabo. Não pode deixar crianças jogarem esse tipo de jogo. Existem desenhos que trazem influências malignas. Da mesma forma, filmes, novelas, músicas, na moda. No mundo em que vivemos hoje, as influências malignas estão por toda parte, com a intenção de desviarem as pessoas da palavra de Deus, de impedir que os incrédulos cheguem ao conhecimento da verdade e de impedir que as crianças cresçam de acordo com a palavra de Deus. A atual sociedade mundana e corrupta rejeita e ridiculariza os padrões bíblicos para um santo viver na presença de Deus, bem como parte das igrejas evangélicas rebaixaram os padrões de moralidade cristã para se adaptar aos padrões deste mundo e ser aceito e reconhecido por eles. Eu vou citar uma pesquisa, um trecho de uma pesquisa que vi na internet, realizada pela Universidade Gama Filho. Eu vou citar apenas um pedaço que eu peguei da internet. Ela investigou a erotização e a exploração da figura da mulher na programação infantil. Em 151 horas de programação, foram encontrados 308 cenas de erotização, 308 cenas eróticas. Em primeiro lugar, a Globo e em segundo, o SBT. A cada 29 minutos, meninos e meninas recebem estímulos eróticos em uma imagem sobre a mulher. O que vemos na TV hoje trazem influência maligna, sem a menor sombra de dúvida. Os desenhos de mangá e animes trazem mensagens diabólicas. É só pesquisarem no Google que vão achar bastantes. Mensagens subliminares. Tudo aquilo que é feito por pessoas ímpias, por pessoas sem Deus. Se o diabo puder tirar proveito disso, ele vai trabalhar em cima disto. Principalmente coisas que serão distribuídas na mídia para alcançar muitas pessoas. O diabo pode tirar proveito disso para ganhar almas. Devemos observar alguns princípios bíblicos. Deuteronômio 7:26 está escrito: não meterás abominação em sua casa. Qualquer coisa vinculada ao pecado
Qualquer coisa que leva ao pecado não deve ter lugar em nossa casa. O crente deve tomar cuidado para não deixar que as influências do diabo e deste mundo pervertido não entrem em nosso lar através da mídia. Esses princípios servem não apenas para desenho, mas também para filmes, novelas e programas imorais da TV. Minha irmã e meu cunhado foram na casa de um casal para orar, e Deus mostrou para o homem daquela casa que tem coisas na casa deles que não agradam a Deus. Eles assistem muitas coisas que não agradam a Deus. Então eu suponho que seja isso, certos tipos de filmes, não pornográficos, escancarado, né? Mas certos tipos de coisas que não agradam a Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 32, está escrito que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente fazem, mas consentem aos que fazem. Morte aqui não se refere à morte física, mas se refere à condenação eterna. Antes deste versículo, Paulo citou vários tipos de pecados. O que Paulo quis dizer? Nós cristãos sabemos os males espirituais que são produzidos pelas cenas imorais que dominam a mídia. Mesmo assim, muitos, até mesmo pessoas que se intitulam cristãos, sustentam sua carne sentindo prazer nessas coisas. O que Paulo quis dizer? Consentir. Serão condenados os que fazem e os que consentem aos que fazem. Consentir. Apoiar. Apreciar. Se divertir. Quem se diverte vendo outras pessoas pecarem, mesmo sem as praticar pessoalmente, receberá a mesma condenação que aqueles que as cometem. Apreciar, se divertir, sentir prazer no pecado alheio, terá a mesma condenação que eles que praticam. Por exemplo, nas novelas da TV sabemos que tem de sobra homem e mulher seminus, se agarrando em cenas pecaminosas e lascivas. Eles serão condenados por isso, e quem está assistindo também, porque ele está apreciando, ele está se divertindo vendo outras pessoas pecarem. Foi justamente isso que Paulo quis dizer. Agora, se referindo ao desenho, você deve selecioná-los. Deverá ensinar a criança que certas coisas são erradas. Quando a criança entrar na adolescência, deverá estar bem instruída em tudo acerca da palavra de Deus. É ela quem vai decidir se permanece nos princípios bíblicos ou não, já que alcançou certa maturidade. Terá a decisão de escolha própria. Em Zacarias 4:6 diz: nem por força e nem por violência. Uma vez um menino adolescente, ele escreveu para mim dizendo que sua mãe o obriga em ir à igreja. Não deve mais, e ele vai sem querer. Ele falou que nem presta atenção no que se passa. Isso já não é correto mais. Tem que ensinar quando criança. A partir da adolescência em diante, que alcançou certa maturidade, a opção de escolha é própria. Se não quiser ir mais à igreja, você poderá dizer: do seu sangue estou livre. Para encerrar, vivemos numa geração incrédula, dominada pelo pecado. Vivemos em meio a um cristianismo adaptado para viver de acordo com o mundo, onde não enxergam pecado em nada. Nos dias de hoje, evangelizar de acordo com os princípios bíblicos é um desafio, por causa de tanta religiosidade. Se uma pessoa vive de acordo com a palavra, ela será ridicularizada e taxada de fanático, e muitas vezes por crentes que estão envolvidos com as coisas deste mundo.
Eu já conversei com pessoas que se dizem crentes, que são crentes na verdade, né? Que dizem que novela não é pecado, que isso e aquilo não é pecado, porque não tem o Espírito Santo. A Bíblia é um livro de princípios e não de pode ou não pode, né? Para isso nos foi dado o Espírito Santo que nos revela a verdade no nosso entendimento. Então obrigado a todos e até o próximo.